Independente Del Valle 2, Corinthians 2. Esse foi o resultado ontem da Copa Sul-Americana, semifinais, né, no jogo de volta da competição. O Corinthians havia perdido a primeira partida por 2-0 e agora acabou sendo eliminado com esse empate de 2-2. Por que o Corinthians perdeu? Por que o Corinthians foi eliminado, né, dessa competição e por que o time perdeu por 2-0, né, em Itaquera dessa competição sul-americana? Eu vou fazer minhas análises e os meus pontos de vista, né, acerca dessa competição e o que o Corinthians apresentou nesses jogos. Muitas pessoas reclamaram de dois pontos que eu concordo com a torcida, em partes. Né, e vou falar justamente sobre esses dois pontos que eu acredito que tenham sido fundamentais e decisivos para que o Corinthians fosse eliminado da Copa Sul-Americana. O primeiro é sobre o Carille ser retranqueiro. Né? Eu vi muitas reclamações da torcida, que dizendo que o Carille é muito retranqueiro, que isso faz com que o time não consiga as vitórias que precisa, quando precisa, né, nas competições. Bom, eu concordo em partes com a torcida do Corinthians em relacionado a isso. Só que tem um outro lado da moeda que eu acredito que muitos torcedores não estão analisando, que é o quê? A qualidade de elenco do Corinthians. É evidente que o Corinthians não tem o mesmo elenco que um Flamengo tem, não tem o mesmo elenco que um Palmeiras tem, né? Se formos comparar o poder ofensivo, né, dessas duas equipes que eu citei agora, principalmente a do Flamengo, que vem mostrando resultados positivos atrás de resultados positivos, né? Mostra uma grande discrepância entre esses dois times. Flamengo e Corinthians, por exemplo, quando se fala ofensivamente. Então, você tem que montar o time de acordo com o elenco que você tem. Né? Não dá para você montar um time ofensivo se você não tem peças para isso, se falta material humano para isso. Né? Você tem o Wagner Love, você tem o Gustavo, né? Mas o Wagner Love já não está mais, né, no auge da sua forma física, né? Já é um jogador que já está em quase, praticamente está, né, em final de carreira. Então não dá para você contar com ele desde o início. Aliás, não dá para você contar com ele o jogo inteiro, né? Que ele não consegue fisicamente aguentar o jogo inteiro, mas então fica difícil você montar um time assim. E também, claro, considerando o fato que o Corinthians está pagando o estádio, né, que não dá para você formar um time, um elenco, né, recheado de bons jogadores, como o Corinthians chegou a formar anteriormente, se você tem que pagar estádio. Né? É evidente que as despesas, né, os custos vão lá em cima. Então não dá para formar um grande elenco. Então um treinador tem que trabalhar com aquilo que ele tem. E na minha opinião, claro, a filosofia do Carille de jogar no contra-ataque é a melhor possível. Tanto é que o Corinthians está em quinto no Campeonato Brasileiro, pelo menos até o vídeo de hoje que eu estou gravando, né? Está em quinto colocado. Agora eu faço a você, torcedor corintiano. Se fosse o Cuca lá, se tivesse um Cuca da vida lá que tá ruim, mas tá bom, você acha que ia estar em quinto colocado? Não, né? Então, realmente, foi uma surpresa, na minha opinião, o Independente Del Valle ir lá em Itaquera e ganhar por 2-0. Né? Mas daí existe um segundo ponto que o torcedor corintiano está falando, e eu acho que dito que ele tem a razão, se refere ao Cássio. Ao mau momento que o goleiro Cássio está passando. Né? Ele já vinha cometendo algumas falhas, né, contra o Ceará, se não estou enganado, que ele tomou aquele gol olímpico, que na minha opinião sim foi falha, né, porque ele se posicionou incorretamente, não deixou o jogador na primeira trave, enfim, muitos detalhes ali naquele gol. E depois o gol que tomou com o Paulo Henrique Ganso, ele arriscando de fora da área, e ele foi tentar encaixar a bola e a bola acabou entrando. É evidente que quando um goleiro não está em boa fase ou não está nos seus melhores dias, gera desconfiança.
E quando você joga com um goleiro que não está passando confiança, isso afeta sim o time todo. O time todo passa a jogar olhando para trás, com medo, né, da bola chegar no goleiro. E aí o time acaba não conseguindo render o esperado, também por conta disso. Agora, será que não é a hora de o Carille dar um tempinho pro Cássio? Será que não é a hora de usar o Walter, que é um bom goleiro também, que é muito bom goleiro também, diga-se de passagem, tá merecendo uma oportunidade também, né, de jogar um pouco. Será que não é hora de dar um descanso pro Cássio dar uma tranquilizada, né, dar uma relaxada? Porque às vezes não é só questão física, só questão técnica, o jogador, mas também a questão mental. De repente, o lado mental do Cássio não esteja em dia, como está a condição física, como está a parte técnica, entendeu? Então eu acho que seria muito saudável para o Corinthians ter essa troca de goleiro. Colocar o Walter lá, o Walter ter a oportunidade de jogar, é um bom goleiro também, né? Tem esse revezamento, acho que isso é saudável. Isso vai certamente ajudar o time do Corinthians. Porque você jogar com um goleiro que está passando desconfiança, que está passando um mau momento, né, no gol do Corinthians, certamente afeta sim o desempenho do time. Então tem a ver sim com esse mau momento do Cássio, essa desconfiança que passa para os outros jogadores também. Então, de repente, eu acho que o Carille certamente acertaria muito se ele fizesse esse revezamento. Acho que seria algo saudável, algo bom para o time do Corinthians. Mas agora, que essa eliminação não pode e nem deve, né, prejudicar todo o ano do Corinthians, que foi campeão paulista, não pode. Não, essa eliminação ocorreu, ok. O Independente Del Valle jogou muita bola, né? Foi um time que, diferentemente do São Paulo que eu falei anteriormente, né, acerta cruzamento, né, consegue acertar. E eu vi muitos cruzamentos perigosíssimos desse time. Tanto é que os gols também vieram desses cruzamentos. Ou seja, é um time que sabe jogar. É um time que se deixar, marca gol mesmo. Então, hoje, no futebol sul-americano, né, muitas vezes a gente fala, mas quem que é esse Tolima? Quem que é esse Independente Del Valle? São times que você pensa que não tem expressão nenhuma. Por quê? Porque você não acompanha, né? O mal do brasileiro é esse. Olha mais para si mesmo, né? Olha mais aqui, não, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo, Campeonato Brasileiro, mas não olha a vizinhança, né? Não vê o Campeonato Colombiano, não vê o Campeonato Chileno, né? O Campeonato Venezuelano, e acha que esses times são inferiores. Até que você joga contra e você descobre que eles não são tão inferiores assim. Então, realmente, precisa os técnicos brasileiros, quando vão jogar uma competição sul-americana, se preocuparem em saber como que o time adversário está se comportando, como que o time adversário vem evoluindo, né? Porque essa soberba de achar que só porque o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo e achar que isso capacita, isso faz com que esse time brasileiro tenha condições de ganhar facilmente dos times sul-americanos, não é verdade. Muitas vezes isso já está ocorrendo. Então, ficar olhando só para dentro do Brasil certamente prejudica muito qualquer equipe que for jogar um campeonato sul-americano. Talvez seja a hora dos seis técnicos brasileiros, porque não é só o Corinthians. São Paulo passou por isso também. Foi eliminado na pré-Libertadores. Achou que eu sou São Paulo, time brasileiro, e achou que não ia ser eliminado. Deu no que deu. Agora, então eu acredito que o Corinthians tem que seguir esse raciocínio. Dá um tempinho pro Cássio, bota o Cássio um pouquinho na reserva, deixa ele recuperar, né, a sua mentalidade, recuperar a confiança. E também para não passar desconfiança para os outros jogadores, né?
outros jogadores também acabaram tendo um rendimento caindo nesses últimos jogos. Eu acredito, tá? Em minha opinião, na minha análise, acredito que essa queda de rendimento se deva a isso. Se deva a essa má fase do Cássio, que passa desconfiança aos outros jogadores do Corinthians. Agora, voltando de novo àquele assunto de retranqueiro, torcedor, o time do Corinthians está em quinto lugar. E agora que está fora da Sul-Americana, eu acredito que o Corinthians possa terminar em terceiro. O Corinthians tem total terminal de terminar o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar. A pergunta que eu faço é, se tivesse outro treinador lá, um Felipão da vida, iria o time do Corinthians estar acima da tabela hoje? Dificilmente, né? Bom, galera, esse é o vídeo que eu tinha para falar do Independente Del Valle 2, Corinthians 2, da Sul-Americana, jogo que ocorreu ontem na Venezuela, né? E se você gostou, deixa seu joinha para me ajudar aqui no canal também. Se inscreva aqui no canal, Meu Deus do Céu Futebol Clube, onde eu vou fazer análises bem sinceras, sem clubismo, né? Uma análise bem, assim, honesta com vocês sobre a rodada e sobre o momento do time. Sugestões, críticas, se você quiser que eu fale de algum time, só escrever no comentário, respeitosamente, por favor. Só deixar no comentário que eu faço um vídeo a respeito falando. Beleza, gente? Até mais. Tchau, tchau.